Olá, muito bem-vindos todos à nossa aula de hoje sobre a teologia bíblica. Nós seguimos o nosso estudo das marcas de uma igreja saudável e hoje nós vamos estudar sobre a teologia de uma igreja saudável. Nós vamos entrar nos detalhes do que uma igreja saudável crê. O que ela deve crer para ser saudável? Nas aulas anteriores, nós já vimos um pouco sobre a pregação expositiva. E ao final da aula de hoje, eu creio que todos os irmãos, todas as irmãs vão poder entender como que a aula de hoje se relaciona à aula anterior. Por que é a pregação? Essa aula ela vai mostrar, vai reforçar o porquê que a pregação expositiva é tão importante. Eu vou compartilhar a tela para que nós possamos já entrar no conteúdo da nossa aula de hoje. A teologia bíblica é uma teologia fiel a tudo que a Bíblia ensina. Nós vamos estudar as implicações dessa verdade para nós. Muita gente negligencia a nossa principal vocação como cristãos, que é justamente conhecer o nosso Deus. Hoje a gente vive uma crise de superficialidade, de imaturidade. Quando a gente não é profundo numa coisa, quando a gente é superficial numa coisa, a gente tem pensamentos muito pequenos sobre Deus. A gente cria um Deus muito pequeno. E a gente começa a se achar. A gente começa a achar que o humanismo é algo muito grande. Então, a gente começa a relativizar Deus. E quando a gente é superficial, a gente é muito rápido em dar a nossa opinião, sem saber, às vezes, do que está falando. Isso sobre tudo. É impressionante quando a gente vê um acidente aéreo que aconteceu, uma tragédia, matou muita gente. As autoridades elas estão investigando o acidente ainda. Ninguém tem nenhuma conclusão sobre o que aconteceu. A coisa está sendo investigada. Mas, acontecida a tragédia, depois de 1 hora na televisão, já tem os experts explicando o acidente. Quer dizer, o assunto ainda nem foi estudado, o assunto ainda nem foi investigado, mas já tem pessoas que já emitem opinião. Isso é uma leviandade, isso é você falar do que você não conhece. E a gente vive uma epidemia disso na nossa sociedade, não só na igreja, mas também na igreja. Muita gente fala sobre o que não conhece, porque não conhece a Deus, não conhece a Bíblia, mas ainda assim dá sua opinião, ainda assim fala. Esses cristãos são cristãos fracos, que são levados por ventos e doutrina, porque eles têm uma opinião que hoje é assim, amanhã não é. Eles querem dar opinião, mas sem saber o que a Bíblia diz. Então fica opinião por opinião, sem nenhum fundamento. Uma coisa superficial, uma coisa vã. Esses cristãos, eles às vezes se preocupam muito mais com a popularidade, sobre o que é legal, sobre o que vai dar ibope, do que sobre santidade. Santidade é você obedecer a Deus, conhecer a Deus e buscar obedecê-lo. E é esse o alvo de todo cristão verdadeiro. A gente não deve buscar o que é mais legal. A gente não deve buscar o que está todo mundo buscando. A gente deve buscar conhecer a Deus e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E a gente só consegue saber isso estudando a palavra de Deus. O verso lá de Oséias diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que nos esmerar em conhecer a Deus. E nós vamos ver ao longo da aula de hoje por que isso é tão importante e como nós fazemos isso. Um pouco mais sobre a superficialidade dos nossos dias. Hoje, fora da igreja,
sociólogos e jornalistas já apontam que essa é uma crise social. As pessoas estão cada vez mais superficiais. A internet, a informação no nosso mundo é muito vasta, a gente tem muitas informações disponíveis. Só que esse volume de informações que nós recebemos todos os dias o volume é tanto que ele faz com que a gente não retenha essa informação, porque a informação ela se renova muito rapidamente. Além de não reter, não existe tempo para reflexão. É importante que nós foquemos a nossa mente naquilo que é importante. O volume de informação é muito grande. Se você passa a sua vida na internet, você passa a sua vida recebendo informação. Nem toda informação é útil para você. Selecione a informação que é útil para que você possa retê-la e para que você possa refletir direito sobre essa informação. Evite muita informação desnecessária. O conteúdo da internet, até pela velocidade, tende a ser muito curto e muito raso, e às vezes até duvidoso. Eu fico impressionado com o número de cristãos que compartilham besteira pela internet. Como a gente é rápido em compartilhar besteira. A gente compartilha, depois a gente pensa. Porque se a gente pensasse antes de compartilhar, você ia pensar sobre essa, eu tenho certeza. Se você pensasse um pouquinho sobre o que você está compartilhando, muitas vezes você não compartilharia. Se você tiver um senso crítico de pensar, será que isso aqui é verdade? Será que isso que eu estou compartilhando é assim mesmo? Existe muito sensacionalismo, como a informação é muita, para você destacar uma informação, você tende a ser sensacionalista. A gente tem que refletir sobre essas coisas. Antes de compartilhar, a gente tem que pensar, a gente tem que tomar muito cuidado. As fake news, elas proliferaram de tal maneira que a sociedade percebeu que ela precisa ter um controle, porque é tanta mentira sendo veiculada que, para evitar essa proliferação toda, as mídias sociais tiveram que criar mecanismos para limitá-las. O WhatsApp, por exemplo, você não consegue compartilhar uma informação mais do que um certo número de vezes. Por quê? Para evitar isso. E percebam que eu não estou falando da igreja. Eu estou falando da sociedade como um todo. O cristão deveria ser exemplo nisso. Ele deveria ser um exemplo de reflexão e um exemplo de pensar antes de compartilhar. E a culpa não é das mídias sociais. A mídia social é tão somente uma tecnologia. O problema é quem está por trás das mídias sociais. O problema é de quem usa as mídias sociais para compartilhar. E quando você compartilha uma coisa na internet, cuidado, muito cuidado, porque elas refletem você. O que você compartilha fala muito sobre a sua fé, fala muito sobre o seu compromisso com Deus, sobre o quão hipócrita você é ao compartilhar determinadas coisas, sobre o que ocupa o seu pensamento. Olha só, esse texto de Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Gente, tantos cristãos compartilham tanta besteira. Se a gente fosse rápido para compartilhar a palavra de Deus com a mesma velocidade que a gente compartilha determinadas besteiras, nosso testemunho seria muito melhor. Examine as suas mídias sociais. Examine o seu Facebook. Examine tudo que você tem compartilhado e olhe para o seu coração. Ele é um retrato teu. Examine você diante de Deus, se aquilo que você tem compartilhado tem sido um bom testemunho, tem falado de Jesus para as pessoas. Cada um faça esse exame e procure mudar. Procure compartilhar coisas boas.
Nós somos responsáveis. A culpa pela heresia, pelo ensino errado, não é só de quem cria. Muita besteira e muita heresia tem sido compartilhada com embrulho espiritual. Mas é heresia. Nem tudo aquilo onde o nome de Jesus é citado está certo biblicamente. E nós deveríamos ser aqueles que combatem a heresia. Às vezes, alguma coisa no embrulho politicamente correto ou espiritual parece legal. E a gente sai compartilhando. Muito cuidado com isso. Você é responsável pelo que você posta, pelo que você curte, pelo que você compartilha e pelo que você comenta. É o seu testemunho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o antídoto disso tudo, como que você pode ser mais santo nas mídias sociais? Conhecendo sobre Deus. Quando você conhece sobre Deus, você vai saber o que ele aprova e o que ele reprova. Você vai saber como agradá-lo. Você vai aprender a viver uma vida que seja mais digna do nome que você carrega. Não adianta você falar que você é cristão, você vir à igreja, se o que você faz vai contra o teu testemunho. O que você faz fala muito mais alto do que você fala. Você dizer que é cristão e não praticar o cristianismo é pior do que você ficar quieto. Infelizmente, muita gente suja o nome de cristão nas mídias sociais. Tudo aquilo que não é bíblico não pode ser aceito. E muita gente compartilha heresia a rodo na internet. Por quê? Porque parece espiritual, parece legal. E é isso aí. A besteira embrulhada num embrulho espiritual acaba fazendo com que muita gente compre gato por lebre. Esse texto de Atos fala sobre os bereanos. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Como anda a sua devocional? Você tem estudado a Bíblia para você saber, para você sentir o que é bíblico e o que não é bíblico? Se você não conhecer a Bíblia, como que você vai saber o que é bíblico? Como que você vai saber o que agrada a Deus ou não? Com base na tua opinião? Com base no teu achismo? Nós vamos ver logo mais sobre isso. Reformador do passado, Calvino, dizia o seguinte: quem não estuda a Bíblia confunde a heresia com a voz de Deus. Por isso que a gente vê um monte de gente falando coisas, pregando coisas que Deus nunca disse. Fazendo coisas que, ao invés de louvar a Deus, ofendem a Deus. Por que essas pessoas erram? Elas erram porque não conhecem as Escrituras. Errais por não conheceres as Escrituras. Todo cristão é um estudante. A nossa lição de hoje é sobre teologia bíblica. O que quer dizer teologia? Estudo de Deus. Essa palavrinha estudo nos faz estudantes. Todo cristão tem que estudar a Bíblia. A Bíblia não é uma enciclopédia que você vai lá e consulta de vez em quando. A Bíblia é alimento. A Bíblia é algo para nós lermos, meditarmos, pensarmos no significado desse texto e nas implicações que ele traz para as nossas vidas. Portanto, todos nós somos estudantes da Bíblia. A aula de hoje sobre a teologia bíblica traz uma definição sobre o que é teologia bíblica. A teologia bíblica exata é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. É confiável e interpreta com exatidão as partes em relação ao todo. Um pastor do passado, R.C. Sproul, dizia o seguinte: nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo. Talvez não um teólogo no sentido técnico ou profissional, mas ainda assim um teólogo. A questão para os cristãos não é se seremos teólogos, mas se seremos bons
ou maus teólogos? Um bom teólogo é aquele que é instruído por Deus, é aquele que é instruído pela palavra de Deus. Nossa aula de hoje é sobre a teologia bíblica. E nós, como teólogos, como que nós podemos ter uma teologia bíblica? Nós temos duas teologias, a teologia sistemática e a teologia bíblica, que se completam. O que é a teologia sistemática? O estudo sistemático da palavra de Deus. É você ter uma visão correta da palavra de Deus. É quando você analisar um assunto, você interpretar não um só texto, mas o que toda a Bíblia fala sobre aquele determinado assunto. É uma teologia fiel à Escritura. E o que vem a ser a teologia bíblica? É a história completa. A Bíblia inteira aponta para uma história, que é o que nós vamos ver logo mais. Ela fala da história da redenção do homem, do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos trabalhar um pouco mais esses dois conceitos. Sem esses dois conceitos, a gente corre um sério risco de não ouvir o que a Bíblia tem a dizer, mas tentar fazer com que a Bíblia fale aquilo que eu quero que ela fale. E esse é um risco muito grande e muita gente tropeça nesse ponto. Começando pela teologia sistemática. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando a gente estuda um assunto, não basta olhar um contexto específico, ver o que a Bíblia fala sobre o assunto naquele contexto. A gente tem que pegar as escrituras inteiras para ter uma boa compreensão sobre o que a Bíblia diz, sobre o que Deus quer nos dizer, e não um texto só. A gente ser íntegro, a gente tem que olhar o todo e, com base no todo, tirar uma conclusão. Não pegar um texto isolado, num determinado contexto, e daí tirar a nossa teologia. Portanto, a gente tem que olhar o que toda a Bíblia diz sobre um determinado assunto para entender corretamente aquilo que Deus quer nos dizer. E aqui a gente precisa diferenciar a teologia sistemática do erro. A teologia sistemática é a sã doutrina. Só que nós, às vezes, nós queremos que a nossa opinião prevaleça. E aí nós temos o que o autor chama de somos doutrina, que é a nossa opinião. Eu entendo que esse quadro vai ajudar a gente a deixar bem clara a diferença de uma e da outra. Enquanto a sã doutrina, a teologia sistemática, busca compreender as Escrituras, entender o que a Bíblia diz para nós, e aí você tem que estudar. Não adianta você, aquela leitura de domingo só, porque você não vai, você tem que se aprofundar na palavra, você tem que ler os textos, estudar os textos. Na sã doutrina, você busca entender, compreender a Escritura. Na somos doutrina, no erro, você busca pretextos pseudobíblicos para fundamentar a sua opinião pessoal. Você vai para a Bíblia já com uma opinião. Eu acho isso aqui. Como que eu vou pegar a Bíblia e fazer com que a Bíblia apoie a minha opinião? Eu não estou querendo ouvir o que Deus está dizendo. Eu já estou dizendo e estou querendo que Deus concorde comigo. Querendo fazer com que as Escrituras concordem comigo. Enquanto na sã doutrina eu busco ser honesto e íntegro, busco no texto o que o texto quer dizer, aqui eu estou sendo desonesto e parcial. Porque eu quero que a minha opinião prevaleça e eu estou sendo parcial, porque eu só vou pegar textos que corroborem a minha opinião. Aqueles textos que forem contra a minha opinião, eu vou descartar. Eu estou sendo parcial. Na sã doutrina, quando a gente busca entender a Bíblia, a gente treme de humildade. E a Bíblia é soberana. O que a Bíblia diz, eu vou seguir. Ainda que seja contra a minha opinião. Eu devo me submeter a minha opinião à Bíblia. Quando eu tento fazer e forçar a barra, eu sou arrogante. Eu entendo que a minha opinião é a correta e que tem que prevalecer. Ainda que a Bíblia vá contra. Eu forço o texto. Quando a gente estuda a Bíblia corretamente, o Senhor diz. O que Deus diz, eu faço.
Eu busco ouvir a voz de Deus. Eu busco saber o que Deus quer de mim. Quando eu me ponho na frente, quando eu acho que eu sou mais, quando eu começo a me achar, eu acho que eu tenho a minha opinião. Eu acho que isso é assim. E aí todo mundo tem que seguir. A Bíblia, inclusive. Eu forço o texto para encaixar minha opinião no texto. Percebe a diferença? Num eu estou sendo honesto, estou querendo ouvir a Deus. No outro, eu estou querendo que Deus concorde comigo. No primeiro caso, Deus é soberano. Eu ouço a Deus, ainda que eu não concorde, eu me submeto. No outro, é a soberania do outro. Me acho tanto que aquilo que eu falar tem que ser. É uma coisa egocêntrica. A palavra como ela é. Eu leio a Bíblia e a Bíblia é o que é. E eu sigo e acabou. Essa é uma opinião submissa, cativa à palavra de Deus. Quando eu tenho a minha opinião e não abro mão dela, eu acabo pasteurizando, diluindo a palavra de Deus, para torcer o texto e encaixar o texto na minha opinião. Percebem de onde nascem os erros, onde nascem as heresias? Se a gente for honesto com a palavra de Deus e dar ouvidos a ela, a gente não vai errar. Mas se o meu ego prevalecer, isso é muito perigoso. Eu concordo com a Bíblia, mesmo quando ela me choca. Olha esse texto. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Percebe o que Deus está falando aqui? Deus está dizendo que ele é soberano. Pronto, acabou. Esse texto ali escancara a soberania de Deus, assim como uma série de outros textos. Mas Deus diz aqui, eu faço o que eu quero, eu sou soberano, eu não presto contas a você. Quer você concorde, quer você discorde, eu sou Deus. Eu estou acima de você. E o que eu faço, eu faço. Ponto final. Então, esses textos, às vezes, são difíceis para a gente entender. Mas a gente tem que ser íntegro. Hoje, o que a gente vê na sociedade é o esfriamento do amor. As pessoas têm egos muito grandes. Uma visão bíblica focada em Deus, o que você vai ver? Ela é focada em sacrifício, em entrega. Você serve. Uma visão focada no eu, uma visão carnal, é individualista. Eu estou preocupado com as minhas necessidades, que são as mais importantes do mundo. O foco sou eu. Uma visão bíblica, você vai aprender a rendição, a submissão, submissão à palavra, submissão às autoridades. Quando você tem uma visão carnal, você é rebelde. Você acha bonito ser rebelde. Acha bonito fazer com que a sua opinião prevaleça. Você é obstinado. É foco na sua opinião. Ainda que ela vá contra a Bíblia. Ainda que ela vá contra o pastor, contra os presbíteros. Você se acha. Quando você tem uma visão bíblica, o foco está em Deus, não em você. Importa que ele cresça e eu diminua. Quando você tem uma visão carnal, é uma visão consumista. Eu sou o cliente. Eu sou exigente. Eu quero que as minhas necessidades sejam atendidas. Se essa igreja não atende as minhas necessidades, eu troco. É uma relação de consumo. Não gostei desse produto, eu vou embora. Quando tem uma visão bíblica, importa o que ele diz, o que a palavra diz, não o que eu acho. Quando tem uma visão carnal, a minha opinião é mais importante. O que importa é o que eu penso. Eu sou mais eu. É a minha autorrealização. Eu quero um lugar onde eu possa desenvolver o meu potencial. É a minha autoexpressão. Eu quero um lugar onde eu possa falar, onde eu possa, onde o meu pensamento prevaleça, onde os meus sentimentos prevaleçam. Uma visão bíblica é uma igreja do jeito que Deus quer. A gente busca agradar a Deus.
Não agradar a mim, não agradar a outros homens, agradar a Deus. Numa visão carnal, a gente quer uma igrejinha do jeitinho que a gente quer. Por isso que ela é uma igrejinha, não é a igreja de Deus. A igreja de Deus serve a Deus. Eu quero uma igreja do jeitinho que eu quero, para chamar de minha. E o mais grave, quando a gente tem uma visão bíblica correta, o foco está no meu pecado, na minha santidade. Eu olho para dentro de mim e me vejo pecador. Eu vejo que eu preciso da graça, porque eu sou pecador. Eu preciso da cruz, eu preciso de Jesus. Sem a graça, eu estou condenado ao inferno. E numa visão carnal, onde você se acha, onde você é o cara, o pecado dos outros vai ser sempre pior do que o meu pecado. Porque como eu sou o cara, eu tenho dificuldade de olhar para mim. Tenho dificuldade de olhar, eu não gosto de olhar para a minha miséria. Eu não gosto de olhar para os meus pecados. Eu prefiro olhar os pecados dos outros e ver como eles são mais pecadores do que olhar para dentro de mim. Que é o que a palavra me confronta, é o que a palavra me leva a fazer. E quando eu olho para o meu pecado, eu busco a santidade, eu busco evitar esse pecado, eu busco lavar o meu pecado na cruz e busco não errar mais, porque eu faço a minha análise e vejo o meu pecado. Percebe a diferença? Essa é uma teologia correta. E isso faz toda a diferença. Tratando agora da teologia bíblica. A Bíblia inteira, ela é uma história. Como eu disse, ela não é uma enciclopédia. É uma história progressiva que começa no Éden e termina no céu. Essa narrativa tem um personagem principal, Jesus Cristo. E o tema principal é a redenção. Por isso que a gente fala que a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia toda aponta para Jesus. Quer ver só? Lá em Gênesis, o pastor Vinícius está expondo Gênesis para nós. Coisas maravilhosas sobre Gênesis, sobre como Deus criou o mundo. São sermões muito bons que estão gravados, disponíveis para você ouvir. São sermões muito bons sobre Gênesis. Mas lá em Gênesis, que a história começa como? Criou Deus o homem, lá na criação. Ainda em Gênesis conta a queda do homem. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O homem pecou, o homem caiu. Veja a narrativa se desenvolvendo. Deus promete a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías prevê Jesus Cristo, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lá atrás, no Velho Testamento, esses são alguns textos. É óbvio que numa aula a gente não consegue explorar todos eles com toda a sua riqueza. Eu só estou mostrando para vocês como a narrativa bíblica toda conta uma história, a história da redenção. Jesus dizendo, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, as profecias sobre a vinda de Jesus. São elas mesmas que testificam de mim. A própria Bíblia, à época de Jesus, o Velho Testamento, falava que ele viria. Romanos, Paulo escreve assim: como por um só homem entrou o pecado no mundo, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Por causa da obediência dele, por causa da obediência de Jesus, nós somos justos diante de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. E agora, em Jesus, nenhuma condenação há mais para nós. E por fim, nunca mais haverá qualquer maldição nela, na Nova Jerusalém,
na nossa casa, no céu, para onde nós estamos indo. Gênesis, Apocalipse, conta a história da redenção, a história do resgate de Deus resgatando o homem, Deus trazendo o homem para si. E o que isso tem a ver comigo? Quais são as implicações que isso traz? A igreja do Deus vivo, a igreja de Jesus Cristo, ela é coluna e baluarte da verdade. Uma igreja sadia, uma igreja com uma boa teologia, ela é baluarte da verdade. O que é um baluarte? Essa figura que nós estamos vendo aqui é um baluarte. Repara as paredes dela. São grossas. É uma fortificação. Você não faz uma fortificação para passear. Embora hoje em dia muitos fortes do passado tenham se tornado atrações turísticas, quando eles foram construídos, eles não foram construídos para esse fim. Ninguém constrói um forte para diversão. Você constrói um forte quando existe uma possibilidade de uma invasão. Você constrói um forte para a guerra. A igreja é o baluarte da verdade. A igreja é a fortificação da verdade. Nós devemos lutar pela verdade. A doutrina não divide. O que divide é o erro. A gente tem que lutar para manter a igreja íntegra, manter a igreja unida. A igreja, defensora dessa verdade, a verdade, ela sempre prevaleceu. Ela prevalece, ela vai prevalecer. Porque essa verdade foi o próprio Deus que nos deu. Portanto, nós devemos preservar a igreja desses ataques. Preservar a igreja unida, defender a verdade e focar na nossa missão. E que missão é essa? Testemunhar de Jesus Cristo para esse mundo. Essa é a nossa missão. É isso que deve manter o nosso foco. Esse deve ser o nosso foco. Só assim a gente vai conseguir cumprir a missão. Calvino, mais uma vez, Calvino, dizia orare et labutare, uma frase em latim que quer dizer oração e labuta, oração e trabalho. Deus nos confiou uma missão. Essa missão vai exigir trabalho. E nós, como igreja, devemos estar unidos nessa missão. Uma boa teologia combate a heresia. A heresia não é nada novo. Desde que a igreja nasceu, existe heresia. Não é uma coisa dos nossos dias. Os lobos, os falsos mestres, eles estão por aí. E não são só pastores, não. Tem muito cristão pregando besteira, pregando heresia. E muita gente batendo palma para isso, achando legal, achando bonito. Tudo que é errado, você não precisa de força para cultivar. Nasce sozinho. Para você ficar doente, não precisa muito. A gente está vivendo essa pandemia de Covid aí, né? Como a doença espalha fácil. Agora, para você ter saúde, dá um trabalho danado. Você tem que comer direito, você tem que se exercitar, você tem que dormir, você tem que fazer um monte de coisa. Agora, para você ficar doente, é muito simples. Tudo que é errado é fácil. Toda heresia, ela se espalha pior que o Covid. Agora, para a verdade, exige de nós esforço, exige dedicação, exige zelo, exige, às vezes, sacrifício da própria vida. Se você tem dúvida disso, entra no site da Missões Portas Abertas, da Missão Portas Abertas. Veja que os cristãos perseguidos passam. A heresia ela tem que ser combatida. Porque se ela não for combatida, ela se espalha. E quando eu digo que ela tem que ser combatida, não é só papel do pastor, dos presbíteros, não.
Todos nós somos responsáveis por combater o erro. E aí eu volto lá nas mídias sociais. Quando você compartilha uma heresia, você é responsável. Você está apoiando. Quando você curte um pecado, você está apoiando. Não existe neutralidade. Ou você combate ou você apoia. Muito cuidado para você não ir contra a palavra de Deus. Lembra, você é responsável por aquilo que você compartilha, por aquilo que você curte e pelos seus comentários também. Você acaba incentivando desvio. Todo cristão é responsável pelo combate à heresia. Se você não combate, você apoia. Se você tem medo de combater, você é omisso, você é covarde. Quando você vê uma heresia, você deve denunciar essa heresia. Não denunciar para o pastor presbítero. Pode até fazer isso, mas o primeiro que tem que confrontar o herege é você. Você não deve balançar a cabeça, porque fazendo isso você está apoiando, você está incentivando com que o erro cresça no nosso meio. Nós devemos preservar também a unidade na igreja. Perceba, isso quer dizer que todos nós pensamos igual, da mesma forma? Depende. No que é essencial, sim. Nós temos a mesma fé. No que não é essencial, a gente não precisa concordar em tudo. Mas em tudo, nós devemos amar o irmão. Interessante, né? A gente pega irmãos nossos de várias denominações diferentes. É muito gostoso isso, né? A gente pega um irmão batista, um irmão presbiteriano, um irmão da Assembleia de Deus. Naquilo que é essencial, é muito bonito ver que existe uma unidade. Se você perguntar para um assembleiano, escuta, quem salva? Não. Quem salva é Jesus. Isso não se discute. Se você perguntar para um batista, você é salvo pelos seus méritos? O que ele vai falar para você? De jeito nenhum. Eu sou salvo pela graça de Deus. Sou salvo porque Deus me quis salvar. A gente concorda no que é essencial. Mas naquilo que não é essencial, a gente não precisa concordar. Percebe? Um presbítero da Igreja Presbiteriana da Saúde, ele dizia o seguinte: tem discussões que não adoçam meu café. Tem discussões que não levam a nada, que não vão te salvar. Agora, tem coisa que é essencial. Tem coisa que faz a diferença na sua vida eterna. Nisso a gente não pode discordar. Mas em outras coisas, a gente não precisa pensar igual em tudo. Mas no que é essencial, sim, a gente tem que estar unido. E sempre amar uns aos outros. A gente deve combater as heresias no que é essencial. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não use meias palavras para combater a heresia. Porque a heresia é heresia e merece ser tratada como tal. Olha outro texto. Olha como a insubordinação. O que é uma pessoa insubordinada? Antes de tudo, é uma pessoa que tem um ego muito forte, que não aceita a autoridade, nem das escrituras, nem da igreja. É uma pessoa rebelde. E é muito chique, muito legal você ser rebelde, né? Dá um status, as pessoas acham bacana. Só que a rebeldia,
a insubordinação leva ao erro. Muito cuidado com isso. É muito mais fácil uma pessoa com o ego exacerbado errar do que uma pessoa humilde errar. Porque a pessoa humilde, ela ouve os outros. E em ouvindo os outros, ela tem mais chance de acertar. Quando alguém falar para ela que ela está errada. Algo que nós, como cristãos maduros, devemos pensar. Além de sustentar a união, nós devemos professar a nossa fé. A gente faz isso a cada culto, cada sermão nosso, cada aula de EBD, fala sobre aquilo que nós cremos. Nós estamos professando, falando para as pessoas aquilo que nós cremos. E é interessante, a igreja usa as confissões de fé como uma maneira de dizer aquilo que elas creem. Ao longo da história reformada, nós tivemos algumas confissões de fé. Eu botei na tela a confissão belga, em 1562, e a confissão de Westminster. O que é uma confissão de fé? É onde você escreve naquilo que você crê. Qual é o entendimento sobre aquilo que você crê? E é interessante notar que a Igreja Cristã Evangélica, ela tem a sua confissão de fé. São os 15 artigos que resumem no que a ICEB crê. Eu deixei na tela esse endereço para aqueles que quiserem mais tarde, e eu recomendo que vocês façam isso, porque é nisso que a nossa igreja crê. Se você é da igreja, você tem que saber o que a igreja crê. Nesse endereço da internet, no site da ICEB, você encontra os 15 artigos e, o mais importante, para cada artigo você encontra a base bíblica dizendo por que nós cremos nesse determinado ponto. Vale a pena visitar, vale a pena conhecer. Conclusão. A gente não pode dissociar a doutrina, aquilo que a gente crê da nossa vida. A nossa doutrina tem que ser uma doutrina baseada na Bíblia, na teologia bíblica. Toda teologia que não vem da Bíblia deve ser refutada. É heresia. E nós somos responsáveis pelo combate à heresia. Nós somos responsáveis pela união da igreja. E a gente tem que fazer tudo isso para que a nossa missão seja cumprida. Para que nós façamos Jesus Cristo conhecidos nesse mundo. Para que nós conheçamos Jesus e façamos com que ele seja conhecido. Esse é o lema da Jocum. Conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Eu acho que é um mote que resume bastante o nosso propósito aqui como igreja. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha abençoado o teu coração. Espero que ela tenha falado ao nosso coração. E a minha oração é que Deus nos abençoe e nos ajude a conhecê-lo cada vez mais como igreja, que a nossa igreja seja fiel à Bíblia e fiel à teologia bíblica. Que Deus nos abençoe.